Imagine-se em um lugar de adoração. Você canta, ora, sente uma paz profunda. Mas e se eu lhe dissesse que, mesmo com a melhor das intenções, você pode estar cometendo um erro milenar, apontado por um livro tão antigo quanto a fé que professa? Um erro que pode anular tudo? Deuteronômio 12 é um capítulo da Bíblia frequentemente ignorado, mas que guarda uma das advertências mais cruciais para a pureza da nossa adoração. Ele fala de um lugar, de sacrifícios e de uma ordem que parece distante. Mas, à medida que desvendarmos suas camadas, você descobrirá que essa antiga instrução ressoa de forma perturbadora em sua vida hoje, revelando como muitos de nós, sem perceber, podemos estar desviando o propósito mais sagrado da nossa fé. Neste vídeo, vamos mergulhar no contexto histórico de Deuteronômio 12, explorar suas curiosidades mais profundas, conectar seus princípios aos desafios da adoração moderna e, finalmente, aplicar esses ensinamentos de forma pessoal para que você possa reavaliar e purificar a sua própria forma de se conectar com o divino. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a sua perspectiva sobre a adoração. Se você está pronto para desvendar esse mistério milenar e quer realmente entender a palavra de uma forma que transforme sua fé, já deixe seu like neste vídeo. Seu apoio é fundamental para que essa mensagem alcance mais corações. É através do seu engajamento que o algoritmo do YouTube compreende a relevância do nosso conteúdo, ajudando a levar essa luz para mais pessoas que buscam aprofundar sua compreensão sobre a fé e os ensinamentos bíblicos. Cada like, cada comentário, cada compartilhamento é um passo para que a palavra de Deus se espalhe e toque vidas. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos nas profundezas da Bíblia, que prometem desafiar suas percepções e fortalecer sua jornada espiritual. Agora, sem mais delongas, vamos começar nossa jornada. Imaginem uma caravana de milhões de pessoas, exausta de 40 anos de deserto, parando na fronteira de uma terra que Deus prometeu, um lugar de leite e mel, mas também de perigos e tentações espirituais inimagináveis. Israel estava às portas de Canaã, um povo que por gerações viveu em tendas, seguindo a nuvem e a coluna de fogo, prestes a se estabelecer. Essa transição era crucial, não apenas geograficamente, mas espiritualmente. Eles estavam saindo de uma existência nômade, onde a proximidade com o tabernáculo e a presença de Deus eram palpáveis e centralizadas, para uma vida em cidades, cercados por povos cujas práticas religiosas eram completamente alienígenas e, para Deus, abomináveis. A vulnerabilidade do povo diante de novas influências era imensa e previsível para o Criador. A tentação cananeia não era sutil, era gritante, atraente e profundamente enraizada na cultura local. Canaã fervilhava com cultos pagãos a divindades como Baal, o deus da tempestade e da fertilidade, e Astarte, a deusa da fertilidade, da guerra e da sexualidade. Esses cultos envolviam rituais chocantes, prostituição cultural, automutilação e o mais horripilante de todos, o sacrifício de crianças em rituais de consagração ou para aplacar a ira de seus deuses. Para os cananeus, a fertilidade da terra, dos animais e das pessoas estava ligada diretamente à adoração dessas divindades, e seus rituais eram repletos de simbolismo e práticas que, para o israelita médio, poderiam parecer extremamente poderosas, até mesmo eficazes. A atração e o sincretismo, a mistura da fé em Deus com essas práticas pagãs, era um perigo real e constante. Uma verdadeira armadilha para um povo que já havia demonstrado repetidamente sua facilidade em desviar-se. A necessidade da separação divina era, portanto, uma questão de vida ou morte espiritual para Israel. Deus, em sua infinita sabedoria e conhecimento da fraqueza humana, sabia que não havia espaço para negociação ou para meio-termos. Ele estabeleceu uma barreira clara, intransponível, entre sua santidade, sua pureza e a depravação pagã dos cananeus. Não era uma questão de intolerância, mas de preservação. Se Israel se contaminasse, deixaria de ser o povo escolhido para revelar Deus ao mundo, perderia sua identidade e propósito. Por isso veio a ordem de destruição em Deuteronômio 12, 2-3. Deus instruiu categoricamente: certamente destruireis todos os lugares onde as nações que haveis de possuir serviram os seus deuses, sobre os altos montes e sobre os outeiros, e debaixo de toda árvore frondosa. E derrubareis os seus altares, e quebrareis as suas colunas, e queimareis os seus postes ídolos a fogo,
e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Isso não era meramente um ato de violência territorial, mas um ato cirúrgico de purificação espiritual e prevenção. Cada altar, cada pilar sagrado, cada poste ídolo, cada templo pagão deveria ser demolido. E não era só destruir os objetos, mas apagar o nome dos deuses daquele lugar, como um ato de total aniquilação da memória e da influência pagã. A lógica por trás da ordem era impecável. Por que Deus não permitia que os israelitas simplesmente adaptassem esses locais de adoração, talvez mudando os símbolos, mas mantendo a estrutura? Porque esses lugares estavam intrinsecamente ligados a práticas e ideologias que eram diametralmente opostas à natureza de Deus. Eram locais onde a mentira havia sido institucionalizada, onde o engano reinava. Tentar purificá-los seria como tentar remover o veneno de um fruto já podre. Era preciso uma tábula rasa, um recomeço absoluto, para construir uma adoração pura, genuína, centrada exclusivamente no Deus de Israel. A história nos mostra que, sempre que o povo tentou misturar, o resultado foi desastroso. A pureza da fé exige uma demarcação clara, um limite inegociável. Mas se a instrução era destruir os altares pagãos, qual seria o novo lugar que Deus designaria para si? E por que essa escolha se tornaria tão controversa, capaz de definir o destino de uma nação inteira? A resposta a essa pergunta é o cerne do nosso entendimento e a base para o que muitos, talvez, estão fazendo de forma errada em sua adoração hoje. Depois de ordenar a destruição de todos os centros de adoração pagã, Deus estabelece o seu próprio padrão, uma diretriz que seria fundamental para a pureza da fé de Israel por todas as gerações. O mandamento central em Deuteronômio 12:5 é claro e inequívoco. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, para a sua habitação. Note a ênfase: o Senhor vosso Deus escolherá. Não é o homem quem escolhe, não é a conveniência, não é a maioria, não é a tradição, mas a escolha divina. Esse detalhe é crucial. A adoração a Deus, a sua natureza, o seu propósito, não é determinado por critérios humanos, mas pela sua própria soberania. É Ele quem decide onde e como quer ser adorado. É a importância da escolha divina, não humana, o ponto central. Essa instrução de Deus não é meramente uma sugestão, mas uma restrição divina. Deuteronômio 12:8 adverte: não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada um o que bem parece aos seus olhos. O contexto é a vida no deserto, onde cada família, cada tribo, podia oferecer seus sacrifícios em locais provisórios, devido à falta de um lugar fixo. Mas ao entrar na terra prometida, essa liberdade provisória cessaria. Não era mais para adorar em todo lugar que vos agrade, ou em todo lugar que pareça bom aos vossos olhos, mas em um lugar específico, determinado por Ele. Isso nos faz discutir a diferença crucial entre a liberdade de adoração, no sentido de adorar a qualquer tempo e em qualquer lugar, oração pessoal, meditação, e a obediência à instrução divina para a adoração pública e sacrificial. A adoração comunitária e ritualística exigia a centralização para evitar a corrupção e a mistura com práticas pagãs que estavam por toda parte. O propósito do lugar era muito mais do que ter um prédio bonito. O nome de Deus seria posto ali, para sua habitação. Não era um mero ponto de referência geográfico, mas um ponto de encontro sagrado entre o céu e a terra. Era o local onde a presença de Deus se manifestaria de forma especial, garantindo a pureza e a unicidade da fé israelita. Era uma forma de proteger o povo da diluição de sua fé, da tentação de sincretismo e de assegurar que a adoração permanecesse focada no único Deus verdadeiro. Sem essa centralização, cada família ou tribo poderia, em pouco tempo, criar suas próprias versões de adoração, adaptando-as aos seus gostos ou às influências pagãs locais, e o resultado seria uma cacofonia espiritual, não a unidade de um povo sob um só Deus. Todos os tipos de ofertas e sacrifícios deveriam ser levados a esse único lugar. Holocaustos, dízimos, ofertas votivas, ofertas voluntárias, absolutamente tudo. Deuteronômio 12:6 detalha: ali levareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos,
e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. A logística disso era complexa, e a seriedade dessa diretriz era palpável. Imaginem pessoas viajando de todas as partes da terra de Canaã, talvez por dias ou semanas, com seus animais e suas ofertas, apenas para chegar a esse lugar. Isso demonstrava um nível de compromisso e obediência que é difícil de imaginar nos dias de hoje. A centralização era um teste de prioridade e devoção. Mas a adoração nesse lugar não era um fardo. Era marcada pela importância da alegria e da comunhão. Nesse lugar, a alegria deveria ser uma marca distintiva. Deuteronômio 12, 7 e 12 enfatizam que eles adorariam diante do Senhor com suas famílias, seus servos e até os levitas e estrangeiros que não tinham herança na terra. Era uma adoração comunitária e inclusiva, mas inegavelmente centralizada. A festa, a celebração, o compartilhar das ofertas eram atos de alegria na presença de Deus, de um Deus que os libertou e lhes deu uma terra. A diferença entre a adoração privada, que podia acontecer em qualquer lugar, oração, meditação, e a adoração pública, comunal, que envolvia sacrifícios e ofertas rituais, era clara. O lugar escolhido era para essa adoração pública e sacrificial, mantendo-a pura e unificada. Apesar de todas essas instruções claras, Deus, em sua presciência, sabia das tentações. Por isso, inclui uma admoestação contra o pecado cananeu em Deuteronômio 12, 29 e 31. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações de diante de ti, para onde tu vais para as possuir, e as lançares fora e habitares na sua terra, guarda-te que não te enlaces seguindo-as, depois que forem destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, como serviam estas nações os seus deuses, assim também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor, o que ele odeia, fizeram elas a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo a seus deuses. Essa é uma advertência severíssima para não imitar as práticas abomináveis dos povos que seriam despojados, incluindo o terrível sacrifício de filhos. A tentação de inovar, de misturar, de melhorar a adoração divina com elementos de outras culturas era uma ameaça constante e real. E para fechar o cerco contra qualquer desvio, Deus dá uma ordem que parece singela, mas é a base de toda a obediência e pureza da fé: a proibição de adicionar ou remover. Deuteronômio 12:32 sentencia: tudo o que eu vos ordeno, observai-o, nada lhes acrescentarás, nem lhes diminuirás. A plenitude e suficiência da palavra de Deus como guia para a adoração não permitia acréscimos humanos, por mais bem intencionados que fossem, nem supressões, por mais inconvenientes que parecessem. A palavra era completa, perfeita, e deveria ser o único manual de adoração. Agora, você pode estar pensando, isso é sobre um templo antigo, sobre sacrifícios de animais, o que isso tem a ver comigo hoje? Prepare-se, pois o que aconteceu a seguir na história de Israel ao longo dos séculos e como essa mesma tentação se manifesta na sua fé moderna é algo que pouquíssimos percebem. A verdadeira surpresa não é a ordem, mas como ela foi desobedecida e como essa desobediência ecoa ainda hoje, talvez na sua própria vida, de maneiras que você nunca imaginou. A instrução de Deuteronômio 12 era cristalina, inegociável, mas a história de Israel, infelizmente, não é uma história de obediência perfeita. Pelo contrário, ela é um testemunho trágico da tendência humana em desviar-se, mesmo com as ordens mais claras e as advertências mais severas. Antes mesmo do templo em Jerusalém, Deus já indicava um lugar único. A tenda da congregação e o tabernáculo, durante o período no deserto e nos primeiros séculos em Canaã, eram os centros da adoração. A mobilidade do tabernáculo era de certa forma um prenúncio do lugar fixo que viria, uma representação temporária da presença centralizada de Deus. O primeiro lugar escolhido na Terra Prometida, antes de Jerusalém, foi Siló. Por cerca de 300 anos, Siló foi o centro de adoração para as 12 tribos de Israel, o lugar onde a Arca da Aliança residia por um longo período e onde os israelitas se reuniam para festas e sacrifícios.
É lá que o jovem Samuel é dedicado ao Senhor, um testemunho da importância deste local. Mas mesmo em Siló, houve corrupção e desvio, culminando na captura da arca pelos filisteus, um sinal da ira divina contra a negligência do povo e dos sacerdotes. A ascensão da monarquia trouxe uma nova era e, finalmente, a definição de um lugar permanente. Davi, um homem segundo o coração de Deus, trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém e seu filho, Salomão, construiu o magnífico templo. Jerusalém, com seu templo, se tornou inequivocamente o lugar que o Senhor escolherá, o epicentro da fé e da adoração israelita. A centralização da adoração, finalmente concretizada, era para ser um pilar da identidade de Israel, um lembrete constante de sua aliança exclusiva com o único Deus verdadeiro. No entanto, os desvios mais frequentes se manifestariam de forma dolorosa e repetitiva. Apesar da clareza de Deuteronômio 12, os lugares altos continuaram a existir. Mesmo depois do Templo de Salomão, muitos reis e o próprio povo persistiram em adorar em lugares altos, chamados de bamotes, que muitas vezes se tornavam focos de sincretismo, misturando a adoração a Deus com rituais pagãos. Reis como Asa e Josafá, que de forma geral foram considerados bons reis, ainda não removeram os lugares altos, conforme registrado em 1 Reis 15:14 e 1 Reis 22:43. Isso mostra o quão arraigada estava essa prática e o quão difícil era erradicá-la, mesmo em reis que buscavam fazer o certo. Era uma violação sutil, mas persistente. A divisão do reino após a morte de Salomão levou a um dos desvios mais catastróficos. Os reinos divididos resultaram em uma adoração dividida. Jeroboão I, rei das 10 tribos do norte, Israel, temendo que o povo voltasse a Judá para adorar em Jerusalém e assim talvez se voltasse para o rei de Judá, criou seus próprios altares em Betel e Dan, colocando ali bezerros de ouro para a adoração. Essa foi uma clara e deliberada violação de Deuteronômio 12, feita por conveniência política e não por devoção. O impacto catastrófico dessa decisão na fé das 10 tribos do norte foi imensa, levando-as a uma espiral de idolatria da qual nunca se recuperariam plenamente, culminando na sua destruição e cativeiro assírio. A tentação do sincretismo era sempre presente. A conveniência de ter um altar perto de casa ou a vontade humana de escolher seu próprio lugar para adorar levou à mistura da adoração. A pureza da fé foi diluída, a essência foi perdida e as consequências foram severas, culminando nos cativeiros assírio e babilônico. Deuteronômio 12 não era uma mera sugestão, mas um mandamento para a sobrevivência espiritual de uma nação. E aqui entram algumas curiosidades que nos mostram a luta constante contra esse desvio. A resistência de profetas como Elias e Eliseu contra a adoração pagã nos lugares altos, especialmente sob a influência de reis como Acabe e Jezabel, é um testemunho da persistência de Deus em chamar seu povo de volta. Elias, sozinho, desafiando 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, é um exemplo vívido da batalha pela exclusividade da adoração a Deus. Mais tarde, as reformas de reis como Ezequias e Josias se destacam como faróis de obediência. Ezequias, no século 8 a.C., empreendeu uma reforma radical, destruindo os lugares altos, quebrando as imagens e cortando os postes ídolos. Josias, no século 7 a.C., realizou uma reforma ainda mais profunda. Em 2 Reis 22:23, lemos sobre a descoberta do livro da lei, que muitos estudiosos acreditam ser o próprio livro de Deuteronômio, durante a restauração do templo. A leitura desse livro diante do povo provocou uma profunda conversão nacional, levando à destruição em massa de altares idólatras e à restauração da adoração exclusiva no Templo de Jerusalém. Isso nos mostra o poder da palavra de Deus em trazer arrependimento e reformar a adoração. O paradoxo é gritante. O povo tinha a lei, tinha as advertências, tinha os exemplos, mas muitas vezes a ignorava, escolhendo seu próprio caminho. O que parecia ser apenas uma diretriz geográfica para um povo antigo, se revela agora como um teste de obediência e pureza. Mas a lição mais chocante não é a desobediência do passado, e sim a forma como nós, hoje, com toda a nossa modernidade e acesso à palavra, caímos nas mesmas armadilhas, criando nossos próprios lugares altos e diluindo a essência da verdadeira adoração. A verdadeira surpresa não é que eles pecaram, mas que nós continuamos a pecar da mesma forma. A revelação mais profunda ainda está por vir, e ela pode estar mais perto de você do que imagina. Você pode estar se perguntando, mas se Deuteronômio 12 fala de um lugar físico, de sacrifícios de animais,
Como isso se aplica à minha vida hoje? Nós não vivemos sobre a velha aliança. E você está absolutamente certa. Mas o princípio por trás da lei, a essência da ordem divina, é atemporal e transcende o contexto histórico. Com Jesus, a adoração não está mais restrita a um templo em Jerusalém. João 4, 21, 24 registra as palavras de Jesus à mulher samaritana. Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem.